missão: fiscalizar e julgar os atos administrativos dos poderes do Estado e dos municípios e as ações que envolvam a gestão dos recursos. Valores: transparência, ética, competência, comprometimento e proatividade. Há 41 anos, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul trabalha diariamente com essa missão e com base nesses valores. São análises, inspeções, auditorias, julgamentos, pareceres e, cada vez mais, orientação. A Corte de Contas, antes vista apenas como órgão punitivo, passa a ser percebida como uma forte aliada do bom gestor público. Para falarmos mais sobre as recentes ações que reforçam essa parceria, o Gestão Pública de hoje conversa com o diretor da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionísio. Muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender, doutor. E eu quero começar perguntando o seguinte: essa mudança de percepção, digamos assim, ela foi gradativa. O que levou o gestor público a perceber que a Corte passa, então, de um órgão punitivo, que era assim que ela era vista, para um órgão que está auxiliando, né, o bom gestor público? Olá, Alexandra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, vir aqui no Gestão Pública para falarmos um pouco de um assunto tão importante e fundamental para o dia a dia do controle e também para o dia a dia da gestão. Pois bem, essa questão dos tribunais de contas adotarem uma postura também pedagógica, ela vem já de um tempo, né? Porque percebeu-se ao longo do tempo também que a fiscalização pura simplesmente e que resultava em aplicação de sanção não tinha uma entrega, um resultado positivo para a sociedade, porque tão somente fiscalizando e punindo, né, que é um dever constitucional do Tribunal de Contas, né, não se alcançava aqueles objetivos que se esperava, né? Portanto, os tribunais de contas passam a adotar uma postura de anteceder, de se antecipar a eventual cometimento de ilícitos, irregularidades e também de dano ao erário, né? E começou-se aí a pensar-se principalmente na implantação de escolas de contas. No nosso caso aqui do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, nós temos a ESCOEX, que é a Escola Superior de Controle Externo. Com isso, as escolas passaram a elaborar conteúdos que tinham justamente como objetivo alcançar aquelas dúvidas que sempre eram recorrentes no dia a dia do gestor público. Ou seja, se percebeu que não era má fé, mas que poderia ser por uma falta de orientação ou de conhecimento. Perfeitamente, né? A maioria das irregularidades que se percebeu, né, ao longo do tempo era justamente erros formais, por falta de conhecimento. O gestor público, então, ele cometia determinada falha, então o tribunal, no dever de fiscalizar e se encontrar ilícito e irregularidades, deve aplicar determinada sanção, acabava por ter aí um grande número de gestores penalizados pelo Tribunal de Contas, né? E então, diante desses erros que aconteciam, né, o tribunal identificou que era possível se antecipar, se antever a isso, para evitar o erro, para não somente depois fiscalizar e punir. Uhum. Recentemente foram publicadas duas importantes orientações aos jurisdicionados, as chamadas OTJs, né? Uma delas, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul se preocupa em assegurar a igualdade e a livre competição das empresas nos certames licitatórios. Como fazer isso, doutor? Perfeito. Bom, primeiro é importante ressaltar que a gestão do atual presidente, nosso presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, prima muito por fazer um trabalho pedagógico, orientativo do Tribunal de Contas. E isso conta com a forte parceria da Escola Superior de Controle Externo, como eu disse aqui, que é dirigida pelo conselheiro Valdir Neves. Então, essa junção de vontades culminou justamente para, além de fazer um trabalho orientativo, identificar quais eram aqueles pontos que mais resultavam em sanção, né? Isso foi uma iniciativa, inclusive, da Divisão de Fiscalização de Engenharia aqui do nosso tribunal,
que percebeu-se que nos editais haviam cláusulas que eram, além de restringir o caráter competitivo da licitação, que não pode acontecer, elas acabavam resultando numa série de notificações, de intimações, complementação de informações para esclarecimento, retardando o trâmite de um processo no tribunal. E muitas vezes, como eu disse aqui, resultando em sanção. O senhor consegue passar para a gente um desses erros recorrentes? Por exemplo, exigência de ter a empresa nos seus quadros um profissional técnico. Uma exigência para poder concorrer. É uma exigência muito comum. Isso, exatamente. Mas não tem amparo legal. Mas que não tem um amparo legal. A lei não exige que se tenha. Né? Dentre essas questões, a OTJ, aí nasce a ideia de ter as orientações técnicas aos jurisdicionados, assim como temos também as orientações técnicas internas. Né? Portanto, a portaria 67, ela instituiu a possibilidade de termos dois tipos de orientação. A orientação técnica aos jurisdicionados e a orientação técnica interna. Né? Mas como é que nasce, Alexandra? Só para comentar rapidamente aqui, como é que nasce uma OTJ ou uma OTI? Né? Foi instituído pela Portaria 67 o Grupo Técnico de Controle Externo. É um grupo formado por todos os chefes de divisões, representantes do Gabinete da Presidência e também pela Secretaria de Controle Externo, do qual esse grupo nós somos lá o coordenador. Né? Então, identificado todos esses problemas enfrentados no dia a dia do gestor, esses assuntos vão para o grupo técnico que faz um debate exaustivo de tudo isso, consolida um entendimento técnico. Esse entendimento técnico ele é representado numa minuta de OTJ ou de OTI e é submetido ao colegiado, aos conselheiros que o aprovam. Então, nasce a OTJ a partir daí. Nesse caso, a OTJ 01, que já foi publicada e já está lá disponível no portal do jurisdicionado, ela veio justamente fazer o enfrentamento sobre erros recorrentes nos editais, nas contratações de obras e serviços de engenharia. E já está surtindo, assim, um efeito bastante positivo. A gente já sente, realmente, alguns gestores já comentaram ao Tribunal de Contas dizendo que foi muito importante essa orientação, porque o edital já vai nascer sem esses vícios que pode culminar em determinada penalidade. Uma dessas exigências, e que me chamou a atenção, é a exigência de certidão negativa de protesto. A gente vê isso em praticamente todas as licitações, dos últimos anos, é muito comum se ver isso, e aí a gente fica sabendo que isso não tem um amparo legal. Quer dizer, é um erro que vem se repetindo e uma coisa dessas, ela pode atrasar todo um certame licitatório, né, doutor? Perfeitamente. E muitas exigências que o gestor, o responsável pela licitação coloca em determinados editais, por muitas vezes não é intencional. E às vezes lá na gestão ele se preocupa também em fazer a coisa correta e nessa ansiedade de fazer correta ele acaba exagerando, excedendo em algumas exigências, como você acabou comentando aqui, com relação à certidão de protesto. Então, isso não é cláusula que você coloca no edital como condição para a pessoa concorrer a uma licitação. O empresário, o licitante, o potencial contratado da administração, ele tem que ter a liberdade de concorrer. Evidentemente que o edital ele não pode ser aberto e não exigir algumas condições para assegurar o interesse público, mas também não pode exceder no sentido de restringir o caráter competitivo do certame, que é a finalidade. Aí sim, a lei, a própria Constituição Federal, ela diz que a licitação ela tem que obedecer o princípio da isonomia, da livre concorrência, da liberdade do licitante em participar da licitação. Maravilha, a administração pública é cheia de detalhes. De detalhes. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Olá pessoal, esse curso é intitulado Papel e Importância do Gestor do Contrato. Nele nós vamos abordar quem é o gestor do contrato, quais são as suas atribuições, o que as cortes de contas trazem sobre a responsabilização do gestor do contrato, qual é o seu papel fundamental, como melhorar a gestão do contrato. Esses e muitos outros assuntos importantes no dia a dia do gestor dos contratos administrativos.
Eu sou Daphne Reichel Cabral, auditora de controle externo deste Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, e convido você, jurisdicionado, gestor de contrato, população, servidor público, para fazer esse curso. Faça a inscrição no site da Escoex. O Gestão Pública está de volta com uma conversa muito importante com o diretor da Secretaria de Controle Externo do TCA-MS, Eduardo dos Santos Dionísio. Quero começar esse segundo bloco, voltando aí às OTJs. No mesmo período da OTJ dos certames licitatórios, o TCE também demonstrou preocupação com os erros e omissões na escrituração contábil. Então, uma nova orientação técnica aos jurisdicionados foi emitida e ainda foi realizada uma live acompanhada ao vivo por centenas de pessoas interessadas nesse assunto. Este é um problema recorrente, doutor? Sim. A exemplo do que ocorre com os certames, né, com os editais de licitação, que foi objeto da OTJ 01, também na escrituração contábil. Percebeu-se ao longo do tempo que o jurisdicionado ele acaba fazendo a escrituração contábil e aqueles erros que ocorrem demandava muito o tribunal para fazer reaberturas de sistemas para fazer correções. E esse não é o procedimento correto, né? Então, nós temos uma série de regramentos, né, que passa pela ITG 2000, pelo MCASP, e justamente exige-se que o jurisdicionado ele pode sim fazer as correções na escrituração contábil, mas existem critérios, requisitos que devem ser atendidos, né? Então essa OTJ ela veio justamente para aclarar, colocar de forma bastante objetiva naquele texto ali que foi publicado, como ele deve proceder. Ora, eu fiz toda uma escrituração contábil, né? E se eu percebi ao longo do tempo que houve um erro, o que devo fazer? Então, a OTJ ela veio justamente colocar isso de forma bastante clara, né? E, acompanhada da OTJ, nós tivemos a ideia de fazer uma live com a participação de muitas pessoas, né? Essa live ela ficou disponível, está disponível no canal do YouTube do Tribunal de Contas, e as pessoas têm a oportunidade de revisitá-la e verificar, porque ali ao vivo nós tivemos também a oportunidade de esclarecer alguns pontos que ainda eram objeto de dúvidas pelos nossos técnicos aí que estão junto aos órgãos jurisdicionados. Quero aproveitar esse gancho, nós conversamos com a auditora de controle externo, Flávia Pierin. Vamos ouvir o que ela disse. Com essas OTJs sendo publicadas pelo tribunal e o jurisdicionado recebendo esse auxílio, esse apoio técnico que ele precisa, a tendência é que diminua-se o número de demandas do jurisdicionado com relação a dúvidas e ele se sinta mais seguro durante a sua execução, durante o seu dia a dia de trabalho, na hora de desempenhar as suas atividades. O tribunal fica muito feliz, né, com a participação dos jurisdicionados nas lives, né? Observamos que o número é significativo de pessoas que visualizaram as lives e isso é muito bom para o jurisdicionado, que dedica o tempo para assistir, para se capacitar, para ter essa orientação. Então, a gente vê de forma muito positiva a participação dos jurisdicionados. Doutor, agora há pouco o senhor falava, né, que essa preocupação, né, esse braço preventivo pedagógico é uma preocupação dessa gestão do presidente, o conselheiro Irã Coelho das Neves. E é importante a gente dizer, para quem está nos assistindo, que o tribunal, a cada 4 anos, precisa ainda reforçar isso quando muda a administração pública. Então, é um trabalho que não tem fim. Exatamente. Essa iniciativa de se antecipar, né, a eventual dano, ela tem também um objetivo que eu considero fundamental. O Tribunal de Contas, ele tem uma missão constitucional, um dever constitucional. Está previsto lá no artigo 71 da Constituição Federal e no artigo 77 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, ele detém, o tribunal, um poder-dever. Diante de alguma irregularidade e ilícitos cometidos contra as finanças públicas, na execução do dinheiro público, o tribunal deve aplicar sanção. Só que o tribunal
não se sente satisfeito, e pode ter certeza, eu digo isso sempre com muita propriedade, nenhum conselheiro se sente feliz e satisfeito em penalizar um gestor. Principalmente quando o erro é formal, não há o dolo, não há a má-fé, não há ali um desvio da finalidade, mas deixa de cumprir uma formalidade legal ou até constitucional. Então, o fato de fazer um trabalho preventivo e pedagógico é justamente para que aquele erro não aconteça e, diante de alguma irregularidade, não haja essa aplicação de sanção. Esse é o maior objetivo. Portanto, é nesse sentido que a gestão do tribunal, junto com a SCOEX, faz o trabalho, e aí as OTJs, que é objeto desse gestão pública aqui, elas vêm agora formalmente, e é importante aqui ressaltar, Alexandra, que tanto as OTJs quanto as OTIs, de acordo com a portaria 67, elas têm natureza vinculativa. Né? Então, o que é isso? Esclarece eu vou explicar. Então, se o jurisdicionado está lá, a OTJ orientando como deve ser feito, se mesmo assim ele persistir e não atender o que foi orientado, aí sim ele vai ser penalizado. E, sobretudo, aí talvez passar por um processo de apuração de responsabilidade. Né? Então, é importante que os jurisdicionados estejam atentos, acompanhando aquilo que foi descrito na OTJ, porque vincula a atividade dele e a atividade fiscalizatória do tribunal. Ele pode até perguntar, espera aí, mas a OTJ é só para que eu cumpra algumas situações? Não. É para o jurisdicionado e também para o nosso corpo de profissionais de auditoria, que quando for fiscalizar aquela prestação de contas, vai estar também cumprindo o que determinou a OTJ. Essa é a vinculação. Vincula tanto ao tribunal quanto o gestor público. É importante a gente lembrar também que a administração pública, o gestor só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Não é isso, doutor? Exatamente. Né? Então, a gente costuma sempre dizer nos cursos, né, nas palestras, que na vida privada, na vida particular, a pessoa pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se a lei não proibiu, eu tenho a liberdade, né? Se ela não proibiu, eu tenho a liberdade de fazer. Na administração pública, quando eu trato de administrar recursos públicos, eu só posso fazer aquilo que a lei autoriza, que o ato normativo autoriza. Né? Então, existe sim uma certa liberdade na gestão de verbas públicas, existe, mas a lei tem que autorizar, inclusive, essa liberdade. Maravilha. A gente vai falar de uma novidade agora, o portal dos jurisdicionados, né? É um espaço aí destinado ao gestor público e eu quero convidar o senhor e quem está nos assistindo para a gente voltar a ver o depoimento da auditora de controle externo, Flávia Perim. O portal do jurisdicionado, ele reúne todo o conteúdo que o jurisdicionado precisa. Lá o jurisdicionado tem acesso às tabelas auxiliares dos sistemas, aos manuais, aos modelos de demonstrativos, a relatórios de entrega e não entrega, tudo em tempo real. E agora com o novo portal do jurisdicionado, também acesso ao calendário de prazos. Então o portal do jurisdicionado, ele é o apoio, ele é assim, o auxílio que o jurisdicionado precisa junto ao encaminhamento e envio das suas prestações de contas ao tribunal. Doutor, então vamos lembrar, né? O portal do jurisdicionado, ele pode ser considerado a porta de entrada do gestor público aqui dentro do Tribunal de Contas? Perfeitamente. E isso podemos dizer com bastante propriedade, né, e por que não dizer assim, com muita satisfação, o quanto o Tribunal de Contas evoluiu em matéria de tecnologia da informação nos últimos anos. Eu quero aqui até reforçar e agradecer a parceria muito forte que há entre a Secretaria de Controle Externo, que tem a responsabilidade de cuidar da fiscalização, e a Secretaria de Tecnologia da Informação, na pessoa aqui do Daniel e toda a sua equipe, porque realmente é uma junção de esforços. Alexandre, então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, há cerca de 5 anos atrás, o nosso jurisdicionado, para encaminhar suas prestações de contas, ele teria que ter lá 2, 3 servidores só para fazer cópias de documentos. Era uma pilha de cópia, uma despesa enorme com correios, com envio de informações pelo correio, e muitos jurisdicionados teriam que deslocar um veículo só para trazer papel para o tribunal. Esses papéis chegavam aqui, eram digitalizados, né? Isso eu estou falando de evolução, porque antes era formado uns cadernos, né? Nós tínhamos processos aqui com 12, 13, 14 volumes, processos com 25 mil páginas físicos. Eu me recordo que nós tínhamos carrinhos para carregar processo aqui no tribunal.
Então essa evolução, ela nos orgulha muito enquanto controle externo e o quanto as últimas gestões do tribunal têm investido em tecnologia. Portanto, o portal do jurisdicionado, ele reúne um ambiente único, e o jurisdicionado, uma vez logado, uma vez ele entrou ali, ele tem tudo, uma mesa de trabalho onde ele vai poder, primeiro, enviar as suas prestações de contas, todos os documentos por meio digital. Né? O que ele precisa ter lá na ponta é um scanner para aqueles documentos que precisam ainda ser enviados em PDF, e aí ele vai preencher formulários eletrônicos de forma estruturada. Né? Então, aquela informação que levava até 30 dias lá da ponta para chegar no tribunal e ser processada, hoje ela é processada de forma simultânea. Ele clicou lá em enviar, o tribunal já recebe essa informação já é tratada, processada e cai na mesa do auditor para fins do exercício do controle externo. Portanto, é um avanço muito grande. Né? E, com detalhe, o portal do jurisdicionado, ele reúne, além dessas informações, ele traz uma série também de cartilhas, de manuais, de modelos, como a Flávia bem explicou aqui, né, para que ele possa fazer toda a sua prestação de contas com base em informações ou em orientações que o tribunal já antecipadamente publica no portal do jurisdicionado. Por último, agora, uma grande inovação que vai ajudar muito o dia a dia dos órgãos públicos é o calendário de prazos. Né? Então, é uma dificuldade muito grande na contagem de prazos, até porque os nossos prazos aqui são contados em dias úteis, como regra. Né? Então, às vezes o jurisdicionado, ele não sabe se foi o prazo dele, teve um feriado, um final de semana, uma prorrogação dada pelo tribunal. Então, hoje, se ele colocar a data que ele recebeu a intimação ou a notificação e ele já clicar ali no cálculo, ele vai ter o seu prazo nesse calendário. Uma evolução muito grande. Além disso, nós temos lá todos os sistemas, né? Todos os modelos de layouts que ele precisa. Enfim, é um ambiente único, uma mesa de trabalho e que ele precisa ter isso no dia a dia. Né? Tem que explorar, aproveitar o portal de jurisdicionado justamente para não perder prazo e principalmente para que essa perda de prazo não resulte em determinada sanção. O gestor tem que estar de olho no Tribunal de Contas, de olho nessas atualizações, né, doutor? Eu tenho dito sempre aos prefeitos, principalmente, né? Dedique lá, invista numa pessoa, qualifique uma pessoa minimamente em tecnologia da informação só para o Tribunal de Contas. Porque aquela dificuldade que ele tinha em copiar inúmeras páginas de documentos, mandar veículo para cá, para a capital, correios, tudo aquilo, acabou, ele não tem mais isso. Então, invista bem num servidor que possa só cuidar dos sistemas do Tribunal de Contas. E, com certeza, ele não perderá prazo, a sua prestação de contas vai tramitar de forma mais célere. E um detalhe que é importante, Alexandra, dizer aqui. Tá? O gestor ele tem a responsabilidade de executar os créditos orçamentários e os recursos públicos. O Tribunal de Contas tem o dever constitucional de fiscalizar. Mas, sobretudo, a sociedade deve saber e precisa saber como é que está sendo aplicado o seu dinheiro. O dinheiro é do povo, é da sociedade. Então, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, tão somente são órgãos que, cumprindo seus deveres constitucionais, têm que ter como foco o interesse da coletividade. Isso, para nós, é o fundamental. Doutor, esse assunto não se esgota, mas o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em vir aqui no programa Gestão Pública e abrir para as suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade, Alexandre, de estar com vocês. O Gestão Pública é um programa que realmente ajuda muito a divulgar, a massificar essa informação, que é muito importante. Quero cumprimentar você e toda a sua equipe pelo excelente trabalho que faz, divulgando todo o trabalho que o Tribunal de Contas vem realizando. Agradecer ao presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, que realmente tem nos dado a autonomia necessária para pensar em soluções práticas para o dia a dia da aplicação do dinheiro público. A Escoex, na pessoa do conselheiro Valdir, que é o diretor da escola, e dizer que estamos sempre à disposição. Sempre que necessário, estaremos aqui para ajudar no esclarecimento de qualquer situação que você entender necessária. Muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço. O Gestão Pública de hoje fica por aqui. Nos encontramos em breve para mais um bate-papo importante sobre o bom uso do dinheiro público. Até mais!